Fala galera, espero que todos estejam bem. No dia de hoje a gente vai dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas, os capítulos 4, 5 e 6. Também falaremos sobre as principais notícias relacionadas ao lado político e econômico no dia de hoje. O capítulo 4 de Lucas se inicia dessa forma. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão." E Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Depois o diabo levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Então Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus." Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e ele era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: "O Senhor me deu seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Ele começou a falar e disse: "Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir." Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: "Ele não é filho de José?" Então Jesus disse: "Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo." E também vão dizer: "Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade." E continuou: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado." Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar ali debaixo. Mas ele passou por meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galiléia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: "Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao demônio: "Cale a sua boca e saia deste homem." Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: "Que tipo de palavras são essas? Este homem com autoridade e poder expulsa os espíritos maus e eles vão embora." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem.
Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo e quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou seu rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão e tocou nele, e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalharam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama na frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvaram a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem os mesmos. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Então Jesus respondeu: Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles?
Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer o vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Capítulo 6. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos dele e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos que estavam em volta dele e disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus para serem curados das suas doenças. Estavam atormentados por espíritos maus, também vieram e foram curados. Por espíritos maus, também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejam o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aquelas que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm de má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa.
e serão filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que você não poderá segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez esta comparação. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. As pessoas boas tiram o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem não é obediente a ela, como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Bom, galera, finalizamos a leitura do Evangelho de Lucas, os capítulos 4, 5 e 6. Em relação à agenda econômica, ela está um pouco fraca no dia de hoje. Nós temos a divulgação da inflação na França no dia de hoje, a inflação no Canadá também, a divulgação de dados nos Estados Unidos em relação à atividade industrial e também o discurso de alguns membros, do FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, do Fed. Além disso, a gente tem alguns dados para a gente ficar de olho que vão sair mais para o período da noite, que é relacionado aos países asiáticos. A gente tem ali a balança comercial japonesa, a gente também tem o número de exportações e tudo mais, como um todo. Além disso, a gente tem também o discurso do presidente Donald Trump às 11 horas da noite aqui no Brasil. É bem importante entender aquilo que ele irá falar, porque como isso pode fazer preço aí nos mercados ao longo dessa semana. Além disso, a gente também tem o discurso de um dos membros do Banco Central da Inglaterra. É bem importante bem importante ficar de olho naquilo que ele vai falar. Relacionado às principais agendas do dia de hoje, é isso. Bom acompanhar principalmente o discurso do Trump à noite, às 11 horas da noite, porque, como eu mencionei, pode fazer preço aí nas próximas semanas nas principais bolsas, tanto dos Estados Unidos como do mundo também. Tá bom? Então a gente vai finalizando por hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, nós continuaremos a nossa leitura bíblica, e também nós leremos e falaremos sobre as principais notícias econômicas de amanhã também. Então agradeço a cada um de vocês que assistiram, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.